Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com a professora Sleide Fontenelle para conversar sobre a pesquisa O consumidor ambientalmente responsável na mídia de negócios, a produção da culpa e a redenção como mercadoria. Bem-vinda, professora! O seu trabalho lida com a ideia de consumidor responsável. Como que você se interessou pelo tema? O foco maior no consumo mesmo foi quando eu fiz a minha tese de doutorado, onde eu procurei entender como é que se construiu a sociedade das imagens, por que nós nos tornamos uma sociedade consumidora de imagens e aí no caso de marcas, né, de marcas publicitárias. E eu comecei a ver quanto esse discurso também do consumo sustentável, da sustentabilidade, quando vinha pelo mercado, na verdade juntava esses dois tipos de consumo. O consumo sustentável com o consumo de experiência. E como você tem visto essa mudança do que a gente está passando, né? Porque parece que é algo que é recente, essa questão do consumo responsável. No Brasil mais recente ainda. A partir dos anos 2000 a coisa começa realmente a pegar, a aparecer e hoje não há uma revista quinzenal, mensal que não traga pelo menos uma reportagem sobre isso. E qual foi o papel da mídia, especialmente a mídia de negócios, nesse processo de consolidação do conceito? Eu acho que no primeiro momento a mídia meio que não quis considerar muito, mas aí houve um momento que não dava mais para fazer de conta que aquele discurso não existia. Né? De um lado os movimentos ambientalistas, muitas organizações não governamentais começaram também a insistir e também o marketing se via às voltas com certo esgotamento de um modelo. Né? Nesse momento você tem aí um caldo, né, de fatores que faz com que de fato o consumidor responsável possa aparecer como algo importante para, principalmente no caso da minha pesquisa, a mídia de negócios considerar. Quando o discurso então começa a ficar muito forte, não há mais como negar que ele existe, que está havendo um deslocamento na noção de natureza, que os recursos não são infinitos, a mídia de negócios começa a se dar conta de que precisa embarcar nessa onda. Então a primeira coisa do discurso vamos um pouco que desqualificar, né, essa proposta dos movimentos ambientalistas. Às vezes vinham inclusive reportagens muito críticas, muito ácidas até, né, a atuação desses movimentos, e vamos também desqualificar o papel do governo, no sentido de dizer, no caso dos movimentos ambientalistas era mostrar que eles não tinham conhecimento suficiente ou que eles eram radicais demais. No caso do governo era de dizer, perdeu muito a sua força, não tem todo esse poder, né? E aí claramente é para o quê? Para que se monte o palco, para que apareça o personagem principal, que aí são as empresas. Bom, então se nem os movimentos ambientalistas têm condições de resolver esse problema, nem o governo também tem, quem é que tem? Aí as empresas aparecem como sendo as salvadoras da pátria. Então o discurso vamos mostrar, né, vamos fazer, mostrar empresas que fazem, que têm atitudes socialmente e ambientalmente responsáveis, né, que têm os seus selinhos lá de garantia de que não destruíram florestas, né, ou que gastam menos energias, e vamos convencer o consumidor que se ele quer ser, de fato, ambientalmente, socialmente responsável, ele terá de consumir dessas empresas. Porque daí eu posso estar com a minha consciência tranquila de que o meu consumo não é um consumo que vai destruir o planeta, né, ou que está apoiando o trabalho escravo, ou o trabalho infantil, ou coisas do gênero, né? E esse foco no consumidor individual é algo novo ou é algo que já existia antes? Então, o movimento de consumidores é uma coisa muito antiga, né? Remonta lá ao século XIX, se a gente for para trás, assim, com diferentes características, existia até antes. E o que é que diferencia esse movimento de consumidor desse consumidor responsável? Primeira coisa é justamente isso, não é um movimento coletivo, é um movimento individual, não é nem um movimento, é individual. É uma outra característica muito forte desse discurso para mim, que ele é extremamente não politizado, né? Ele simplesmente nega o conflito, por isso que está aí a necessidade de fazer a crítica aos movimentos ambientalistas, para dizer, não, é cada um com sua consciência, individualmente, na sua gôndola no supermercado, com o seu carrinho de compra, na sua caixa, no caixa onde você vai pagar, que vai decidir, né, como premiar essas empresas que fazem, né, o trabalho certo, como que promovem esse consumo correto, mas é cada um individualmente. Nesse processo todo, você aponta que a culpa é um grande elemento. Como que a culpa entra nesse processo? Há uma produção de culpa
para você vender redenção como mercadoria. Você, no caso, as empresas, né? Então, não é que eu vou deixar de consumir o que eu quero, não é que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, eu não vou fazer sacrifício. Eu vou simplesmente comprar, consumir daquelas empresas que me garantem, né, que eu estou redimido por comprar delas, porque elas têm o processo correto, né, porque elas têm o selinho, como eu já falei, e aí estamos todos acertados, né? Então, assim, é um discurso que pega porque ele encontra ressonância nessa sociedade esvaziada de sentido. Obrigada, professora. E para saber mais sobre a pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.